Olá, saudações. Meu nome é Anselmo Pérez Alós, eu sou professor da Universidade Federal de Santa Maria, né? Trabalho com teoria literária e literaturas de língua portuguesa. Atuo também um pouco com literaturas latino-americanas, mas o meu foco nos últimos anos vem sendo justamente os cruzamentos possíveis entre a literatura comparada e a teoria queer, né, tomando então como objeto essas literaturas. Né. Eu queria agradecer de antemão o professor Andrei, né, em nome de toda a atual gestão da Associação Brasileira de Literatura Comparada, que me convidou para falar um pouco, né, sobre essa possibilidade de trabalho dentro do campo comparatista, que são os estudos envolvendo a teoria queer, gênero e sexualidade. Bom, não tem como não retomar um pouco aqui a minha própria trajetória como estudante de graduação no curso de letras lá por volta dos anos 90, né? Um período onde essa discussão ainda não tinha grandes bases assentadas na universidade e muitas vezes o simples fato de ser visto com um romance como o Retrato de Dorian Gray, O Beijo da Mulher-Aranha nas mãos, era tido como um gesto panfletário de certo mau gosto ou ainda algo que colocava sob suspeita a sexualidade do respectivo leitor. Não que não houvessem professores e alunos gays na universidade nesse momento, mas era muito raro alguém sair do armário, né? Essa discussão sobre literatura gay, lésbica e queer tinha pouco espaço. A questão do transfeminismo sequer era colocada em questão, né? Não se falava em transfeminismo nem mesmo no movimento social naquele momento, menos ainda como uma possibilidade epistêmica, né, de trabalho dentro dos estudos literários. Bom, nos últimos anos, né, o debate sobre as identidades, né, especialmente dos grupos sociais ditos minoritários, tem ganhado bastante ênfase. Né? A gente pode destacar, por exemplo, a visibilidade que vozes afrodescendentes, femininas, lésbicas e viadas está ganhando, principalmente ao longo do jovem século XXI. E é justamente em função do que dizem essas vozes diversas, né, que temos um arsenal e uma grande busca por escritoras mulheres, por escritores fora do eixo, né, euro-norte-americano, ou por uma literatura escrita por pessoas que não se enquadram nos padrões de gênero e de sexualidade heteronormativa. A própria palavra queer, né, que vem sendo utilizado como uma espécie de termo guarda-chuva para dar conta, né, dessas sexualidades não normativas ou dessas sexualidades subversivas, né, ela carrega na sua gênese o significado, né, de excêntrico, de diferente e de fora da norma. Um significado bastante amplo, né, e que dá conta, então, né, de todos aqueles sujeitos, né, que não seguem os padrões da heterossexualidade compulsória ou que vivem vidas que não se encaixam nos binarismos de gênero. A gente sabe também que o termo queer, né, no contexto anglo-americano, nos países de língua inglesa, foi durante muito tempo usado de maneira pejorativa, né, que com o fortalecimento, né, da força política da comunidade LGBTQI, o uso do termo passou a ganhar força e começou a colocar essas identidades, né, que poderiam ser chamadas de excêntricas ou de subversivas, no sentido de que nunca estiveram no centro dos debates, como foco de discussão e de produção cultural. Antes da gente traduzir ou da gente não traduzir, né, o termo queer, parece-me pertinente retomar um pouco o contexto de origem do termo. Em inglês, o termo queer possui uma carga semântica muito espessa, muito opaca. Na linguagem ordinária, queer, como adjetivo, carrega os sentidos de bizarro, estranho, anormal, freak, não natural ou não convencional. Né? Especula-se que o vocábulo tenha surgido no baixo alemão, na forma queer, né? Quase idêntica à forma inglesa, apenas com um E a menos, né? Com o significado simultâneo de oblíquo e de perverso. E que esse termo teria migrado para o inglês por volta do século XVI. Como adjetivo,
queer não era uma palavra, não ao menos nesse momento, associada à sexualidade dissidentes, perdão. Apenas com a utilização da forma nominal, né, como substantivo, o queer, the queer, que o termo passa a ser utilizado para designar pejorativamente os homossexuais. Em um primeiro momento, os homens homossexuais, e ao longo dos séculos XIX e XX, todo e qualquer sujeito de sexualidade indesejável, né? Ou seja, por indesejável, aqui eu estou pensando em uma identidade fora do eixo burguês da heterossexualidade compulsória, né? Da família reprodutiva e de uma economia política baseada, né, numa célula familiar supostamente nuclear. Não dá para ignorar que ainda hoje os resquícios da célula familiar burguesa, patriarcal, que centra nos homens o papel de produção e nas mulheres o papel da reprodução, ainda continua muito vigente, né? Mas essa é uma outra discussão. Voltemos para a questão do queer. O termo, então, nesse campo semântico, né, do insulto, da ofensa e da palavra tabu, passa a ser objeto de uma reapropriação retórica e política, né, por parte dos sujeitos aos quais o termo é direcionado e que começam a se envolver, então, com a militância e com a luta por direitos de gays e lésbicas, né? Aqui tem uma lógica bem interessante, porque olha só, se é verdade que o insulto pode funcionar como violência simbólica, né, no sentido de objetificar a pessoa que está sendo insultada, por outro lado, né, e é exatamente isso que foi feito, né, pela militância, em especial nos Estados Unidos, no final da década de 80, início da década de 90, quem é acusado pode se apropriar então do termo, né, aceitar o termo não como uma designação de objetificação, mas como uma ferramenta de subjetivação, né? Então ele permite, né, que o sujeito que está sendo insultado se passe por um processo de subjetivação, né, politizando o que era um insulto e marcando ele então como um lugar discursivo de afirmação, né? Se de um lado a gente tem o dedo branco burguês e heterossexual apontando e gritando viado, bicha louca, sapatão ou termos do gênero, né, isso cria a oportunidade discursiva para que o sujeito que está sendo acusado, né, se empodere, saia da posição de objeto e se constitua como um sujeito. Primeiro, que se reconhece interpelado como um insulto. Segundo, que se recusa a ser objeto e assume a sua condição, então, de sujeito histórico. E terceiro, que permite revidar, né, com potencial político, né? Então, a partir do momento em que eu sou acusado e me chamam de viado, por exemplo, eu posso responder: não sou viado, sou viadésimo, meu cu é laico e o sexo anal derrubará o capital. Né? Vejam a força política que a devolução do insulto, né, produz. Essa postura, então, queer, surge como uma proposta de combate ao heterossexismo que está além das identidades gays e lésbicas, brancas e bem comportadas. É importante lembrar aqui que no momento em que essa reapropriação do termo começa a ser feita, já havia institucionalmente, né, especialmente na Universidade Norte-Americana, uma área, né, consolidada como estudos gays ou estudos gays e lésbicos, né? Só que essa visão era uma visão que focava muito um trabalho um tanto beletrista, né, muito marcado pelo culto, né, à literatura canônica, né, não só na literatura, em outras áreas artísticas também, pelas expressões mais canônicas e pelos artistas mais canônicos, né, e uma visada que ignorava questões de raça, questões de classe, questões de nacionalidade, num sentido mais amplo, né, não havia não se contemplava a questão das nações que passaram por processos violentos de colonialismo, por exemplo, né? E o queer vem então trazer essa discussão à tona, né? Então há uma certa disputa, poderíamos dizer, né,
entre, de um lado, esses estudos gays e lésbicos, que é até um termo que está um pouco fora de moda já mesmo na universidade norte-americana, e por outro lado, né, os estudos queer, né, que teriam uma proposta mais ampla e um diálogo mais marcado, né, com o movimento feminista, com o movimento negro, né, e com o estudo de outras ditas minorias, né, nos campos de representação artística e cultural, né. Especificamente quando a gente pensa em literatura, né, há uma certa discussão porque assim, o queer não é uma identidade, o queer é uma postura de questionamento da identidade, né? Então há uma certa discussão, por exemplo, né, se autores heterossexuais podem ou não, né, produzir literatura queer, né? Essa discussão é mais facilmente resolvida quando a gente trabalha com literatura afrodescendente, por exemplo, ou literatura de autoria feminina, né? Na questão queer é um pouco mais complicado porque não necessariamente eu preciso exercitar, né, práticas sexuais ou me reconhecer numa identidade, né, sexualmente subversiva para me alinhar com essa discussão. Entretanto, eu acho que é fundamental que a gente consiga reconhecer o autor como um autor queer, né? Há um pouco de oportunismo por parte de alguns escritores que começam a desenhar, né, romances e contos, enfim, com protagonistas gays ou protagonistas lésbicas, mas muitas vezes isso está dissociado de uma postura mais ligada com a questão da experiência de ser e estar no mundo, e está muito mais vinculado a uma estratégia de se aproveitar um certo nicho de mercado. Mas essa também é uma discussão bastante espinhosa, não vou me centrar muito nela. Quero seguir um pouco mais, dando conta especificamente, né, de como chega então a teoria queer no nosso contexto de discussões aqui no Brasil. Quero falar um pouco daqueles textos que são considerados fundadores da teoria queer, né? Um texto que vira e mexe é citado principalmente aqui no Brasil e que é um dos textos fundadores é o Problemas de Gênero, da Judith Butler, né? Tem um outro texto que não é da Judith Butler, né, mas que se dedica à obra dela, que é uma ferramenta interessante para lidar um pouco com a aridez desse texto. O livro se chama Judith Butler e a Teoria Queer, né? Foi assinado pela Sarah Sally, foi escrito em inglês e já tem tradução disponível aqui no Brasil, e ele é uma boa introdução ao pensamento da Butler como um todo. Talvez introdução não seja a melhor palavra, né? Porque é necessário conhecer as obras da Judith Butler para conseguir acompanhar a discussão que está sendo proposta, né? Mas acho que vale a pena fazer uma espécie de leitura casada desses dois textos, né? Ao mesmo tempo que vai se avançando na leitura do Problemas de Gênero, vai se acompanhando com as discussões que são propostas pela Sarah Sally, porque ela vai contextualizando a recepção do texto ao longo da história. Uma coisa que eu acho interessante também de pontuar aqui é que no contexto brasileiro ficou muito forte essa associação do nome da Judith Butler com o surgimento da teoria queer, né? E não chega a ser um equívoco, né? Até porque ela realmente a obra dela figura entre uma das primeiras publicadas, mas é interessante que no universo de língua inglesa essa associação é um pouco estranha, porque na verdade o nome que é frequentemente associado, né, ao surgimento da teoria queer é o nome da Ivy Kozlowski-Sedgwick, né? Ela é uma professora, ela foi, na verdade, ela já faleceu, ela foi professora de literatura inglesa, né? E trabalhou bastante com a questão da figura do personagem homossexual e dos escritores gays na ficção do século XIX e XX, né?
Então, e o nome dela ficou consagrado como sendo da fundadora. Então é curioso isso, né? O contexto de recepção da teoria, ele meio que reinventa os seus textos fundacionais, né? Acho que isso tem um pouco a ver também com o fato de que a Judith Butler, ainda que tardiamente, foi traduzida para o português, né? O Gender Trouble, né, o título original do Problemas de Gênero, foi lançado em 1990, né? E ele só foi traduzido em 2003, né? Mas ainda que tardiamente foi traduzido, então teve um impacto bastante relevante na Universidade Brasileira, né? Enquanto os textos da Ivy Kozłowski-Sedgwick, salvo engano, continuam inéditos em língua portuguesa. Eu desconheço tradução no espanhol e acredito que eles estejam todos ainda por ser traduzidos, né? Mas isso não significa que a gente não tenha um bom conjunto, né, de pensadores brasileiros, de intelectuais brasileiros, de professores brasileiros que estão se dedicando, né, a esse trabalho, né, de articular a teoria queer naquilo que vem fazendo, né, em termos de pesquisa aqui no Brasil, né. Eu sugeriria, né, 2 nomes brasileiros, né. O primeiro deles seria o da professora Guacira Lopes Louro, que é professora aposentada da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e que foi uma das primeiras no campo da educação, né, a discutir teoria queer. Ela tem um livro que não é muito longo e é bem acessível, intitulado Um Corpo Estranho, Ensaios sobre Sexualidade e Teoria Queer. Se não me falha a memória, ele saiu em 2006 pela editora Autêntica. E um pouco depois disso saiu um livro bastante introdutório, também voltado mais para a área da educação, né? Mas nem por isso de menor importância para nós que trabalhamos com literatura, porque todo o trabalho que a gente desenvolve no campo da literatura mais cedo ou mais tarde, reverbera no trabalho com a educação e com o ensino de literatura, né? Eu falo aqui do Richard Miscout, né? Miscout ou Miscoucia, eu não tenho certeza como se pronuncia, né? Eu já vi o nome dele pronunciado dessas 2 maneiras, não o conheci pessoalmente, não consegui tirar a dúvida. Ele tem um livro intitulado Teoria Queer, um aprendizado pelas diferenças, que é um volume bem introdutório, né, e que vale a pena dar uma conferida. E ainda no campo, né, desses livros um pouco mais introdutórios e mais contemporâneos, que fazem uma espécie de balanço da teoria queer, eu acho que vale a pena conferir o volume publicado pela Tamsin Spargo, né, intitulado Foucault e a Teoria Queer, né? Nesse volume, a Tamsin faz uma discussão, né, do impacto da obra do Michel Foucault nos primeiros momentos do surgimento, né, do pensamento queer, né? Certas noções, né, como a questão do biopoder, a ideia da sexualidade como um dispositivo, né, e o controle do Estado sobre a vida e a morte dos seus cidadãos a partir das políticas de regulação e regulamentação da sexualidade, né, já estão presentes lá no Foucault e são de interesse fundamental para a teoria queer, principalmente quando a gente pensa no transfeminismo, né, na questão da violência direcionada, né, a travestis, transexuais e transgêneros, né, que dentro, né, do universo de subjetividades queer são os mais visados, seja na violência simbólica, seja na violência física. A gente tem um dado quase anedótico aqui no Brasil, né, mas não é por ser anedótico que ele deixa de ser relevante, né, que diz respeito ao fato de que o Brasil é o país, é o maior consumidor de pornografia, né, envolvendo travestis, transexuais e transgêneros, e ao mesmo tempo é o país que proporcionalmente mais mata a população trans, né, de travestis, transexuais e transgêneros. Então, fica um dado interessante aí para a gente, inclusive, problematizar a tão falada questão da visibilidade e da representatividade, que não deixam de ser importantes, mas que não necessariamente significam que a gente está em uma sociedade mais tolerante.
Uma das coisas que a teoria queer nos ensina é que a gente tem que estar todo o tempo atento à questão do essencialismo quando a gente pensa nas políticas de identidade, né? Eu vou pegar aqui um exemplo análogo, né? Pensando nos estudos de raça e etnicidade, né? Que é a questão do slogan Black's Beautiful, por exemplo, né? Em um certo sentido, né, esse slogan não está livre de riscos, né? Ele pode gerar, né, uma maneira autoritária no sentido de se dizer qual é a maneira correta de se vivenciar a negritude e a afrodescendência. Gato Branco resolveu dar sua manifestação aqui. Vou deixar ele se alinhar. Vamos ver se ele fica comportado aqui. Da mesma maneira, e isso foi uma das coisas que aconteceu no surgimento dos estudos gays e lésbicos, né? A falta de um olhar mais crítico para questões de raça e etnicidade acabou tornando, né, a masculinidade branca de classe média homossexual como uma espécie de hegemonia, né, dentro do movimento LGBTQI. E o queer surge justamente para questionar isso e para problematizar a questão, né, dessas identidades monolíticas, né? Então, é nesse sentido que se fala que o queer é uma crítica à identidade, né? Sempre que a gente define uma identidade, a gente corre o risco de apagar as outras, né? Por definição, né, o delineamento de uma identidade é o exercício de apagar todas as fronteiras, todas as bordas para garantir que ela fique estável. Então, nesse sentido, ao longo da década de 80, por exemplo, né, em nome da afirmação de uma cultura gay, né, e muito ligada à questão do consumo, também do pink market, do mercado cor-de-rosa, acabou se valorizando uma identidade gay, masculina, branca de classe média, e se esqueceu, né, que há outras zonas de contato, né? Bom, voltando então a pensar a questão, né, entre gays e lésbicas, aconteceu e ainda acontece uma coisa semelhante a esse exemplo que eu comentei sobre a questão do slogan Black is Beautiful, né, dos seus perigos ou dos seus eventuais riscos. Principalmente nos anos 90, quando se buscava a integração e visibilidade da comunidade gay, havia um certo jeito de ser gay e lésbica, né? Os homens gays precisavam ser másculos, com corpos esculpidos em academias, né? Bem vestidos, com um bom senso de moda, enquanto as lésbicas tinham de ser lésbicas sem abrir mão da feminilidade. Era curioso porque essa ideia hegemônica, né, da mulher lésbica se assemelhava muito à figura lésbica representada nos filmes pornográficos soft, né, direcionados ao público heterossexual. A teoria queer, ela não aceita padronizações, ela na verdade questiona os regimes de normalização o tempo todo, né? Essa é a grande aposta teórica, né? O grande capital crítico que ela acrescenta para o trabalho do investigador. Em certo sentido, foi o feminismo, mas também a teoria queer, que começaram a fazer certas perguntas, né? Por que as gays afeminadas e lacradoras, por exemplo, são discriminadas dentro da própria comunidade gay? Cabe lembrar aqui, né, que ao longo das décadas de 1970 e 80, e mesmo na década de 1990, eram frequentes as boates gays que não permitiam a entrada de travestis, por exemplo, ou que criavam entraves, né, para que o público trans frequentasse esses espaços, né? Muitas boates e muitas casas noturnas, né, direcionadas a gays e lésbicas, por exemplo, cobravam um ingresso muito mais caro, né, para as travestis do que para gays e lésbicas, né, como uma maneira de barrar a entrada das pessoas trans nesses espaços. Da mesma maneira, a gente pode pensar, né, por que o racismo e a misoginia foram e ainda são muitas vezes replicados, e não raro com requintes de perversidade com relação
a gays e lésbicas que não são brancos, né, ou que não pertencem a uma classe média alta aburguesada, né? Causa um certo estranhamento isso, mas isso é um fato. A comunidade gay branca, que tanto sofre preconceito por sua orientação sexual, não raro ela não consegue ser empática, por exemplo, com a comunidade gay afrodescendente, né? E aqui eu acho que é um bom ponto, né, para a gente entrar na questão da literatura comparada, né? Em que momento que a epistemologia queer se encontra com o comparativismo? A primeira resposta é quase que um tanto óbvia, né? A literatura queer é, de início já, um prato cheio para os debates comparatistas, né? A teoria e a crítica queer, elas são comparatistas por definição, uma vez que o primeiro gesto de insurreição e de crítica, né, que a gente pode caracterizar como queer, é o de estabelecer comparações problematizadoras entre a norma e entre aquilo que está fora da norma. Num primeiro momento, pensando na questão na heterossexualidade compulsória, né, e na heteronormatividade, mas estendendo isso também para outros pontos de intersecção, né, onde a sexualidade se encontra com questões de raça, etnia e gênero. E, finalmente, tal como outros campos de interesse do comparatismo, como a teoria pós-colonial, a teoria decolonial, os estudos de raça, etnia e mesmo as investigações de intermedialidade, a discussão proposta a partir de um lugar de enunciação queer é, por excelência, interdisciplinar. A teoria queer explicitou certas coisas que, se por um lado pareciam um tanto óbvias na vida cotidiana, passavam um tanto que desapercebidas, né, no cenário crítico. Como o fato de que gays, lésbicas e transgêneros afrodescendentes, por exemplo, não tinham espaço, muitas vezes nem mesmo dentro do movimento gay, majoritariamente branco, masculino e com alguns veios racistas. Nem mesmo dentro do movimento negro, majoritariamente masculinista e homofóbico, né? Claro que eu não estou fazendo uma generalização aqui, mas em muitos momentos, né, o movimento negro se mostrou um pouco avesso, né, um pouco reticente com a participação das próprias mulheres negras, né? Tanto que a questão da força do discurso feminista negro e da luta por um feminismo negro vem desse fato histórico, né, que as mulheres negras muitas vezes não se viram, né, dentro da agenda de questões do movimento feminista, tampouco dentro da agenda de discussões e de preocupações do movimento negro. Felizmente, muita coisa mudou do final da década de 1990 para cá, e a questão da interseccionalidade passou a estar presente na maioria dos movimentos sociais, né? E dentro do escopo da teoria queer, isso não é exceção, né? O queer que não é interseccional, por definição, ele não é, nunca foi e nunca será queer, efetivamente, né? E para encerrar e ilustrar um pouco isso, cabe lembrar que o termo queer, né, dentro de um texto teórico, salvo engano, mas a primeira referência que eu tenho, ele surge num texto da Gloria Anzaldúa, que está discutindo feminismo, raça e lesbianidade, e pela primeira vez um texto que foi publicado, se não me falha a memória, em 88 ou 89, né, ela já faz uso do termo, embora ela não chegue a articular, né, uma proposta teórica efetivamente queer. Então, isso é importante de se salientar porque muitas vezes a teoria queer é acusada de ser acompliciada, né, com os interesses da branquitude. E, na verdade, desde a sua gênese, claro que não como um todo, mas em alguns textos fundamentais para o pensamento queer, como é o caso do livro Borderline, La Fronteira, né, assinado pela Gloria Anzaldúa, que surge então no final dos anos 90, as questões de raça e etnia já estão lá presentes, né? E dito isso, espero ter conseguido dar uma pequena panorâmica, né, desse ponto de encontro que me parece fundamental e que vem pautando
o meu trabalho nos últimos anos, que é, de um lado, os postulados epistêmicos do comparatismo e, por outro, né, as contribuições que vêm sendo trazidas pela teoria queer. Muito obrigado e nos vemos no evento.